E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje vamos aprender a fazer a análise de uma conta de água. No exemplo, eu estou utilizando aqui uma conta da Embasa, Empresa Baiana de Água e Saneamento, do estado da Bahia. Neste caso, a gente precisa analisar algumas informações importantes para entender por que foi cobrado aqui um valor de R$ 288,37. A primeira informação importante é em relação ao consumo de água. Observe que aqui em cima, em consumo, nós temos 21. Esse 21 significa que foram consumidos 21 metros cúbicos de água. E se você não sabe o que é 1 metro cúbico de água, eu vou apresentar para vocês agora. Para que você compreenda o que é 1 metro cúbico de água, imagine que temos um cubo que mede 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. E este cubo ele está totalmente cheio de água. 1 metro cúbico de água é a mesma coisa que 1.000 litros de água. Se essa residência consumiu 21 metros cúbicos, entenda que foram consumidos 21.000 litros de água para um período aqui de 32 dias. E aí talvez venha a pergunta, como é que a empresa ela sabe que foram consumidos 21 metros de água? Baseado nos dados de leitura. Nós temos aqui a leitura atual, que é o valor, o número que aparece no seu hidrômetro, no caso 699, e 32 dias atrás tínhamos uma leitura de 678. Fazendo a diferença aqui desses valores, encontra-se o valor consumido para aquele mês, de 21 metros cúbicos. A partir desses 21 metros cúbicos, se a gente vier aqui na discriminação dos lançamentos da conta, você vai observar que foram cobrados R$ 160,21 por este consumo de água e também R$ 128,16 relativo ao esgoto. E aqui em cima vem dizendo qual é a tarifa do esgoto. A tarifa do esgoto corresponde a 80% do valor da água. Então, R$ 128,16 é 80% de R$ 160,21. Tudo bem? Somando esses dois valores, nós temos aqui o valor total da conta. Mas aí vem a seguinte dúvida. Por que 21 metros cúbicos de água custaram R$ 160,21? Para isso, a gente precisa entrar no site da Embasa e fazer essa consulta aqui, ó, consultar tabela de tarifas no site da Embasa. E se você for lá no site da Embasa, digitando no Google Tarifas Embasa 2023, vai aparecer essa tabela dentre outras. Observando essa tabela, você percebe que temos aqui 5 colunas. A primeira é em relação às faixas de consumo e as outras colunas em relação ao tipo de residência, ao tipo de imóvel. Observe que aqui nessa tabela eu circulei a coluna relativo ao tipo de residência normal, que é o mesmo tipo que está na nossa conta de exemplo. Eu vou voltar na conta para você perceber. Aqui na conta, ó, categoria tarifária, veja que temos aqui, ó, residência normal. Se fosse uma residência filantrópica, um imóvel do governo ou comercial, precisaríamos analisar uma outra coluna da tabela. Como a residência é normal, eu circulei aqui a coluna relativo ao tipo de residência que queremos fazer a observação. Aqui na faixa de consumo, você percebe que até 6 metros cúbicos de água paga-se R$ 36,47 por mês. A partir de 6 metros cúbicos, no caso de 7 até 10 metros cúbicos, paga R$ 1,44 para cada metro cúbico. No caso aqui da conta, que foi 21 metros cúbicos, paga-se R$ 12,28 para cada metro cúbico. Mas atenção, para descobrir o valor que você vai pagar pela água, não basta fazer a multiplicação de 21 metros cúbicos por 12,28. Tem algo a mais que você precisa fazer aí para descobrir o valor que se paga pela água. Eu vou mostrar para vocês agora a partir de um exemplo. Como exemplo, eu vou utilizar o mesmo consumo que tínhamos lá na conta, 21 metros cúbicos. E para descobrir o valor que se paga pela água, apenas pela água, você vai ter que fazer a decomposição desses 21 metros cúbicos em cada faixa de consumo. Você concorda comigo que se uma residência ela consumiu 21 metros cúbicos de água para um período de um mês, em algum momento ela alcançou 6 metros cúbicos.
Então, eu vou decompor esses 21 metros em 6 metros cúbicos. Essa residência também consumiu de 7 até 10. No caso, de 7 até 10, dá um total de 4 metros cúbicos. Eu vou colocar aqui, ó. Concorda comigo? 7, 8, 9, 10. Foram 4 metros cúbicos nesta faixa. De 11 a 15, essa casa ela consumiu 5 metros cúbicos. Então, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Então, eu coloquei 5 metros cúbicos. Na faixa de 16 a 20 metros cúbicos, também teve um consumo de 5 metros cúbicos. No caso, de 16 até 20, você tem um total de 5 metros cúbicos aqui dentro desta faixa. Se a gente somar tudo aqui, nós temos 6 com mais 4 é 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20 metros. Como a residência consumiu 21 metros cúbicos, vai entrar 1 metro cúbico aqui nessa faixa de 21 até 25. Quando a gente soma tudo isso, nós vamos encontrar um total de 21 metros cúbicos. Então é muito importante, para saber o valor que se paga pela água, você fazer a decomposição desse valor em cada faixa de consumo, conforme eu fiz aqui, tudo bem? Agora que foi feita a decomposição, você vai multiplicar cada valor consumido pelo respectivo valor por metro cúbico. Eu vou montar a expressão aqui para que você perceba. Então, o valor de água vai ser dado por R$ 36,47 por mês. Nesse caso aqui, ó, de até 6 metros cúbicos, não é por metros cúbicos, e sim por mês. É um valor fixo. Então, ele está aqui, ó, mais 4 metros multiplicado pelo valor do metro, que é 1,44. Então, está aqui, ó, 1,44 vezes 4 metros, mais 5 metros multiplicado pelo valor para esta faixa, que é de 10,21. Então, está aqui 5 vezes 10,21. Para outra faixa, nós temos também 5 metros, e aí eu multiplico pelo valor do metro cúbico, que é R$ 10,93. Está aqui, mais o valor da última faixa. No caso, foram consumidos 1 metro cúbico dentro desta faixa, e cada metro cúbico custa R$ 12,28. Quando a gente faz esta operação, multiplicando tudo aqui e somando, nós vamos encontrar um valor de R$ 160,21. Esse é o valor para o consumo de água apenas. Mas como você já sabe, o valor final da conta também é acrescentado o esgoto. Então vamos fazer o cálculo do esgoto aqui, ó. O esgoto é 80% do consumo de água. Então eu vou ter que calcular 80% de R$ 160,21. Fazer o cálculo de porcentagem aqui é só você multiplicar tudo e dividir por 100, ou pegar 0,8 vezes 160,21. Aí você encontra R$ 128,16 para o esgoto. Logo, o valor final dessa conta vai ser a soma do consumo de água e o esgoto. Quando a gente soma isso daqui tudo, nós encontramos exatamente R$ 288,37, que é o valor que tínhamos lá na conta. Deixa eu até mostrar a conta de novo para você, ó. Olha aqui, ó, R$ 288,37. Essa análise da conta de água é um excelente exemplo para a gente compreender que o valor pago pelo consumo de água, na realidade, é uma função conhecida como função afim. E a pergunta é a seguinte: será que tem como criar uma fórmula para o cálculo do valor da conta de água? Sim, eu vou mostrar para vocês como é feito isso. Primeiro, a gente precisa observar que, como a tabela tem várias faixas de consumo, na realidade teríamos uma fórmula para cada uma das faixas. E eu vou fazer um exemplo aqui para a faixa de consumo da conta de água exemplo aqui do vídeo, que foi uma conta que foram consumidos 21 metros cúbicos de água. E aí você vai perceber como é que seria, né, uma fórmula que possibilita descobrir o valor final da conta baseado no consumo. Para que a gente faça essa análise, eu vou considerar essa faixa de consumo de 21 até 25 metros cúbicos. E primeiro eu vou tentar descobrir aqui como é que eu faço para calcular o valor da água. Utilizando a mesma expressão do exemplo que eu mostrei anteriormente, eu preciso fazer a decomposição de um consumo que está dentro dessa faixa em cada uma das faixas anteriores. Então veja,
Quem consome de 21 até 25 metros cúbicos, ele vai passar por cada uma dessas faixas, até chegar nessa última faixa aqui. Então, você vai ter que acrescentar os R$ 36,47 da primeira faixa de consumo aqui, que é de até 6. Depois, você vai acrescentar os 4 metros cúbicos que estão aqui dentro, que vai de 7 até 10, no caso são 4 metros, multiplicado pelo valor dessa faixa, que é 1,44. Depois você vai acrescentar também a faixa de consumo de 11 até 15, que são 5 metros cúbicos, vezes o valor dessa faixa, está aqui, ó, mais 5 metros cúbicos também desta faixa, multiplicado pelo valor da faixa aqui, que é 10,93. Então, está aqui, ó, 10,93 vezes 5, mais o valor que caiu nessa última faixa. E aí, para você descobrir, você vai ter que fazer uma subtração. Pense que o valor consumido dentro desta faixa seja um valor X. Eu não sei se foi 21, se foi 22, se foi 24, se foi 25. Então, vamos chamar de X. O valor que vai cair nesta faixa vai ser justamente a diferença aqui do valor consumido para o último valor da faixa anterior. Então, você vai subtrair de 20. Esse vai ser o excedente. Simplificando essa expressão, fazendo as multiplicações aqui, você vai encontrar esta expressão aqui mais simplificada, né? Aqui é possível a gente fazer a distributividade, ó, 12,28 vezes x, 12,28 vezes menos 20, e reescrever essa expressão. A expressão vai ficar com esta cara aqui, ok? Eu conservei o 147,94, mais, aqui tem um vezes, desconsidere esse pontinho, tá? Vai ficar 12,28 vezes x, tá aqui, e 12,28 vezes menos 20 vai dar menos 245,6. Simplificando esta expressão, pegando 147,94 e subtraindo aqui de 245,6, nós vamos ter menos 97,66. E esse 12,28x eu conservei ele aqui, tudo bem? Então, simplificando toda essa expressão, a gente chega nessa expressão aqui menor. Esta expressão fornece para a gente o valor pago em relação ao consumo de água. Mas a gente sabe que o valor da conta também tem a composição do esgoto. Mas o esgoto é 80% do valor da água. Então, eu vou ter que calcular 80% desta expressão. 80% da expressão é a mesma coisa que 0,8 vezes a expressão toda, né? Fazendo a distributividade, multiplicando 0,8 por 12,28x e depois por menos 97,66, a gente vai encontrar esta outra expressão aqui, ó. Esta expressão fornece o valor que deve ser pago em relação ao esgoto. Se eu quero saber o valor total, eu devo somar a água, que é essa primeira expressão, com esta última expressão aqui do esgoto. Fazendo esta soma e simplificando aqui, ó, somando os termos semelhantes, né, onde tem x com x, e fazendo aqui as subtrações aqui dos números, nós vamos encontrar esta formulinha aqui, ó. O valor que se paga pela conta de água é dado por 22,10x menos 175,81. Esse x é o valor relativo a essa faixa. Então, se você consumiu 21 metros, 22, 23, 24, até 25, você pode estar substituindo aqui no lugar do x, multiplicando por 22,10, depois subtraindo de 175,81, que você vai descobrir qual será o valor da conta, ok? Para quem está trabalhando com função afim, esse valor aqui você pode escrever também como f de x. É uma função, né? É a função valor em função do consumo, que é o x. E aqui está a expressão. Beleza? Se você quiser encontrar fórmulas para as outras faixas, é só realizar o mesmo procedimento para cada uma dessas faixas aqui. Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei aí, de se inscrever no canal. Ative o sininho também, compartilhe esse vídeo com seus colegas e até mais. Um forte abraço.